Isso aí, estamos de volta. Pai, quero te agradecer pela tua palavra, que já foi liberada para nós, te agradecer por Jesus Cristo, te agradecer pelo Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Pedimos, Espírito Santo, a tua direção em tudo que for falado aqui, e eu declaro aqui em nome de Jesus cada coração como um coração pronto para receber a tua palavra, como uma terra fértil, arada, pronta para receber cada palavra, cada semente, para pôr em prática aquilo que o Senhor quer ensinar para a gente nessa manhã, para a gente ver a tua glória e as pessoas ao nosso redor também te glorificarem. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, a gente tem falado desse tema, prosperidade no reino de Deus. E semana passada, inclusive, o culto tomou uma direção aqui, eu acabei falando bem pouco. Mas eu vou fazer um review aqui, uma revisão rápida para entrar. Eu separei 3 tópicos, pode ter mais, não tem problema. Mas 3 pontos que são importantes nesse caminho aqui de prosperidade no reino de Deus. E depois eu vou trazer uma série sobre o reino de Deus. Porque o que Jesus veio fazer foi exatamente estabelecer o reino dele aqui. Amém? Você entende que o reino de Deus, Jesus veio para estabelecer o reino. E aí muita gente perguntou, mas aonde que vai ser? Vai ser aonde? Vai ser ali? Vai ser lá? Não, ele falou, não vai ser aqui, nem vai ser ali. Mas o reino de Deus já está em você. O reino de Deus, ele nos fez reino e sacerdotes, diz a palavra. Então o reino de Deus já está estabelecido. Como é que esse reino cresce? À medida que a gente vive os princípios do reino, à medida que a gente anda dirigido, à medida que a graça dele que já foi derramada sobre mim e sobre você, ela transborda e alcança quem está do lado, e aquela pessoa percebe, e se também se volta para Deus, e ela passa a ser também reino de Deus, isso o reino de Deus está sendo expandido. O reino de Deus se expande através de pessoas. Cada pessoa que está do seu lado, que é impactado pela palavra de Deus que está na tua vida, pelo Espírito Santo na tua vida, cada pessoa que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, passa a ser reino também, e aí o reino vai se expandindo, e o reino vai se expandindo, e o reino vai se expandindo. Você entende? O reino de Deus já está em mim, já está em você. As leis que governam a nossa vida, as nossas vidas, não são mais as leis aí de fora. Mas a palavra de Deus diz para a gente se submeter a toda a autoridade constituída, porque toda a autoridade constituída foi constituída por Deus. Então a gente se submete sim, mas a gente vai entender que o governo das nossas vidas, o que acontece na nossa vida, passa por um filtro chamado a mão de Deus. Nada do que acontece na minha vida e a sua vida acontece sem que haja um filtro de Deus. Óbvio, a gente tem que estar também andando nessa caminhada, porque a gente quer as coisas de Deus, mas às vezes também a gente não anda segundo o princípio de Deus. Então eu não vou ver acontecer, porque se eu ando fora da lei que eu digo, imagina, eu não vou ver a bênção. Se eu ando do lado de fora, aqui é assim, se eu não ando de acordo com os princípios que eu tenho que andar, eu vou o quê? Colher o quê? Eu vou colher problemas. No reino de Deus existe o reino de Deus é bem estabelecido. É bem estruturado, é bem organizado, e eu e você precisamos entender o que é o reino de Deus, como ele é constituído, entender os princípios, para eu andar nos princípios do reino de Deus, e aí eu vou desfrutar daquilo que já está pronto para mim e para você, já está pronto para nós. Mas eu preciso andar nesses princípios, conhecer esses princípios, crer nesses princípios, para poder desfrutar aquilo que já está pronto. Então, o reino de Deus tem uma Constituição? Tem, a gente tem falado isso aqui, assim como o Brasil tem a sua Constituição, e lá assegura o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação. Alguns ouvindo isso vão rir. Mas porque é uma Constituição humana. Mas existe uma Constituição que não é humana, que é a do reino de Deus, que já está em mim e em você, que já nos governa, e nós somos governados pelas leis de Deus. E nessa Constituição é assegurado o direito à saúde. Nessa Constituição do reino de Deus é assegurada a educação. Nessa Constituição, no governo de Deus, é assegurada a salvação, é assegurada a paz. Nós já temos a paz. Nós já temos tudo o que precisamos. Se alguém disser que não, e o Espírito Santo não é suficiente, então nada vai ser. Por isso ele colocou o reino de Deus em nós, para que as leis do reino de Deus nos governem, e elas nos governam. E aí a gente vai andar segundo o conselho, como a gente leu, de Deus, do Espírito Santo. Tomando as decisões de acordo com o reino de Deus. Sabe, eu e você, a Bíblia fala no capítulo 3 de João, no Evangelho, versículo 6, que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você somos nascidos do Espírito. Deus é Espírito, e Ele fala isso.
Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Por isso ele nos criou semelhantes a ele. Para a gente poder o adorar, adorá-lo em espírito e em verdade. Para a gente poder se comunicar do jeito que nós de fato somos, espírito, filhos. E sermos governados pelas leis do espírito. É espírito de vida, diz também em Romanos. Então a gente se sujeita às leis humanas, sim, claro. Mas a gente sabe que a nossa vida é governada pelas leis de Deus. Ainda que alguém diga assim, a economia está indo por água abaixo, está rolando ladeira abaixo. A economia do mundo, o mundo jaz no maligno. A economia de Deus, a economia do céu, que é Ele que nos sustenta, não. Não tem falência no reino de Deus. Amém? Não tem falência no reino de Deus. Então eu tenho que entender que é o governo de Deus na minha vida, me dando os conselhos. E aí eu seguindo os conselhos também, porque não adianta dar conselhos se a outra pessoa não segue conselhos. Não adianta dar conselho para quem não segue o conselho. É tempo perdido. Amém? E a gente precisa entender esses princípios. E aí veio aqui até prosperidade no reino de Deus, porque eu fui em uma outra igreja pregar e eu levei esses slides para pregar. Eu já incrementei um pouquinho, botei um mais. Mas esses princípios, eu estava falando especificamente de prosperidade, e eu percebi no coração esse entendimento de trazer para cá também, antes até de falar de reino, mas de falar desse tema, prosperidade. Se entende muito mal prosperidade, até no meio cristão, onde as pessoas acham que prosperidade é só dinheiro, mas na verdade não é só dinheiro. Não é. Abundância financeira, essa frase aí, está lá no e-book do Pastor Hélio. Ela é uma das consequências da prosperidade. A prosperidade já habita em mim e você, se chama Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá a direção, é o Espírito Santo que nos dá a paz, é o Espírito Santo que gera saúde em nós, porque é o Espírito de vida. É o mesmo Espírito de Cristo que habita em mim e você. É o Espírito Santo. Então, ele é a prosperidade. A pessoa chamada prosperidade é ele. É o Espírito Santo, porque ele é o gerador de todas as coisas. O Espírito Santo é que gera. Então, a prosperidade, o que fala de vida financeira, mas na verdade prosperidade é dar certo. E eu e você fomos criados para dar certo. Prosperidade é se propor a fazer alguma coisa e aquilo sair bem feito, aquilo acontecer. Mas a gente propõe por quê? Porque eu quero, porque eu acho legal. É aí que muita gente para no caminho. Porque acha legal, porque teve um plano, porque teve uma ideia. Pô, tive uma ideia aqui que agora a gente vai arrebentar. E vamos lá, e vamos ver, aí planeja tudo. Vamos orar, pedir para Deus abençoar essa ideia? Espera aí, a primeira pessoa a saber da ideia tem que ser ele. A primeira pessoa, na verdade, a ideia tem que vir dele. Você tem inspirações no teu coração e Deus tem colocado coisas no teu coração. Agora, não começa antes dele te dar um selo. Não começa antes de ter paz na decisão que você vai tomar. Não sai fazendo, porque a gente leu que aquele que toma decisões precipitadas, esse peca. Então vamos parar, vamos pisar no freio, vamos esperar. E se ele não falar nada? Se ele não falar nada, não vou fazer nada. Se ele falar para ir, eu vou. Se ele falar para não ir, eu não vou. Porque às vezes a gente está lá querendo resposta de Deus para fazer. Então Deus fala sim, aí você vai e faz. Deus fala não, aí é não fazer. Pô, mas eu queria tanto. Para que perguntou? Não é assim? Se eu pergunto alguma coisa, eu vou receber um sim ou não. Né? A gente normalmente não quer o não. Ninguém quer dizer, Deus vai falar para você não. Pode ser um não para não fazer, ou pode ser um não por enquanto. E se Deus não falar nada? Não faz nada. Mas ele ainda não falou, espera. Se não vale a pena esperar, eu ouvi essa frase outro dia, se não vale a pena esperar, será que valeu a pena pedir? Né? Se a gente pede uma coisa pela qual não vale a pena esperar, então, será que vale alguma coisa? A gente pensar. Então, a abundância na vida financeira é só consequência da prosperidade que já está instalada em mim e você. É saber que aonde a gente puser as mãos, aquilo ali vai dar certo. Se eu tiver dirigido pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Se eu tiver a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não erra. Eu posso errar, você pode errar. Mas se a gente estiver dirigido pelo Espírito Santo, a gente não vai errar. Amém? E aí, prosperidade envolve todas as áreas das nossas vidas. A bênção de Deus, ela não foi liberada só num aspecto da sua vida. A gente lê aqui, falou aqui de Efésios, o primeiro capítulo, versículo 3, se quiser anotar aí, eu acho que eu não coloquei aqui, mas diz
que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aí alguém pode dizer, Wellington, mas e sobre aquela área da vida? Toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênçãos. Qualquer coisa que você pensar, toda a sorte de bênçãos. Já foi liberado. Então, o que eu faço agora? Agora eu tenho que entender os princípios de Deus. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida por intermédio da oração. E a oração, e assim, estou lendo um livro sobre oração, e oração é fundamental. Oração transforma. Oração muda as circunstâncias. Oração abre portas, fecha portas. É oração. É a oração que faz isso. Agora, tem coisas na nossa vida que vão acontecer não é orando. É andando dentro de princípios estabelecidos por Deus. O sol nasce para todo mundo, a chuva cai sobre todos também. Princípios que Deus estabeleceu. Quem planta vai colher, quem não planta não vai colher. Princípios que Deus estabeleceu. É desse jeito. Vai orar, vai fazer jejum, mas se não anda nos princípios que Deus estabeleceu, não vai acontecer nada. Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus não mente, porque Deus zela e vela por sua palavra. E se ele falou, aquele que muito semeia, muito vai colher. Aquele que não semeia, não colhe. Deus não vai voltar atrás nisso. Vou abrir uma exceção para você. Não vai. É princípio dele. Se eu não entendo o princípio de como funciona o reino de Deus, eu não vou colher, eu não vou desfrutar daquilo que está disponível. Está disponível, está pronto. Mas eu não estou vendo o que eu tenho que falar. Vê aí, Espírito Santo, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Eu tenho que olhar todo dia para o meu coração. Aonde é que está errando? Aonde é que está? Espírito Santo, põe luz aqui, para eu ver o que está faltando. O que eu não estou fazendo? O que eu não estou seguindo a tua direção? Espírito Santo, põe luz aqui. E eu estou disposto a seguir a tua direção. Se é alguma coisa que eu estou fazendo que está impedindo, então eu vou voltar atrás naquilo que eu estava fazendo. A gente tem que ter essa consciência. Se a gente fala com Deus, a gente tem a resposta, agora é minha vez de responder. Ludmila está falando sobre isso aqui à noite. E a resposta é, dar um passo para trás. Porque Deus não tinha mandado eu ir para frente. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu refazer o meu caminho. E agora eu vou refazer e vou seguir com a direção do Espírito Santo. Está comigo aí? Então, está lá, Efésios. E eu coloquei, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Alguém pode levantar o dedo e falar, pastor Wellington, mas aí está falando todas as bênçãos espirituais que ele nos abençoou. Te peguei. Não, não pegou não, porque tudo que se vê foi criado a partir daquilo que não se vê, está escrito lá em Hebreus. Tudo que se vê, inclusive você, que eu estou vendo, estou te vendo, foi criado a partir do que não se vê. E aí o salmista já falou lá atrás, agradecendo a Deus, ao Espírito Santo, que ele já te conhecia, já me conhecia, quando a gente ainda nem tinha sido formado. Salmo 139. Então, eu prefiro, e que bom que está escrito desse jeito, que ele já me abençoou e te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Porque nas regiões celestiais ninguém mete a mão para roubar nada. Ninguém tira o que já está reservado, separado para mim e para você. E é de lá que vem tudo que eu tenho. Lembra que eu disse? A gente é governado pelas leis do reino de Deus. É isso. E é lá que estão as suas bênçãos. Aí a gente tem um papel de orar sim, de declarar sim. Sem declarar, gente, as coisas não acontecem. Elias, ele declarou chuva. Se ele não tivesse declarado, não chovia não. Ezequiel estava lá de frente para um vale de ossos secos. Deus falou, Ezequiel, pode voltar a viver esses ossos aí? Você que sabe, Senhor. Ah, você falou bem. Então profetiza, Ezequiel. Não foi Deus que falou assim, vale de ossos secos, ossos, tornem a vida. Foi Deus. Então sem confissão não dá. Agora, sem andar nos princípios de Deus também não dá. E a gente tem que ter isso, porque agora eu e você somos cidadãos desse reino. Falei, a gente precisa desse tipo de coisa, isso precisa ser muito falado no meio cristão, de ter a cultura do reino, a cultura do reino. O que é cultura? É algo cultivado, algo que, quando a gente faz, representa a gente, representa de quem eu sou.
Se vier um cara, uma pessoa aqui, sei lá, do Canadá, e ele começar, você vai perceber pelos hábitos dele, ou um sueco, ou um italiano, você vai perceber de onde ele é, pelo idioma dele, você vai perceber de onde essa pessoa é, pelos hábitos dele, pela maneira dele falar, pela maneira dele lidar com as situações, e a gente também. As pessoas sabem quem nós somos, filhos de Deus. As pessoas sabem quem nós somos, cidadãos do reino, tem que saber pela nossa postura diante das circunstâncias, pela nossa palavra, pelo nosso linguajar. E eu não estou falando desse linguajar de crente que inventaram crentez, não. Deixa eu te fazer até uma pergunta. Quando seu diretor, seu chefe fala assim, vamos fazer esse projeto, você fala, esse projeto é tremendo. Normalmente a palavra tremendo fala dentro da igreja. Mas você não fala, é tremendo. Você não Pai do Senhor, ou dentro do ambiente, em todo ambiente você vai. Não é isso que diz que eu sou crente, falar a paz do Senhor. Nada contra, tá? Nada contra, que Jesus também falou. Paz seja com vocês. Nada contra, mas eu quero dizer que o nosso linguajar que nos representa não é dizer a paz do Senhor, graça e paz, não é dizer é tremendo, não é isso. O nosso linguajar que nos representa é quando todo mundo diz que não dá, e se você tem uma direção do Espírito Santo, assim, isso aqui vai honrar o Deus a que eu sirvo e vai dar. É quando você pegar um projeto, as pessoas saberem pelas suas palavras, palavras de amor, quando todo mundo está cuspindo grosseria e você é a pessoa que trata com amor. Quando todo mundo está impaciente, você é a pessoa paciente, a pessoa amorosa, a pessoa benigna, a pessoa bondosa. É o nosso comportamento e nosso linguajar através das palavras, é isso que faz diferença. É isso que faz diferença, é isso que diz de onde eu sou. Cidadão do reino de Deus, e eu até brinquei, mas isso é sério. Cidadão do reino de Deus, de onde eu venho, e você também, amém? A gente vem do reino, amém? Isso, e lá no reino de Deus a rua não é suja, é? Então ninguém joga lixo na rua. Ninguém abre a janela do carro para jogar coisa do lado de fora. Ninguém estaciona na garagem do outro, porque no nosso país de origem, que é o reino de Deus, o cidadão é super educado, é top. É a cultura do reino que tem que estar instalada em nós. Amém? A gente se preocupa com o outro, que a palavra diz, considere o outro melhor que você. Então, antes de eu fazer um negócio, eu vou me preocupar se eu vou prejudicar o outro. Fazer um negócio em casa, uma obra e tal, eu tenho que me preocupar com o outro, com o meu vizinho. E seu vizinho vai ser crente, eu já falei isso aqui, não já? Amém? Seu vizinho é uma benção, hein? Amém? Meus vizinhos são. Aí, e o meu também, é isso aí. É isso aí. Mas você entende isso? É a cultura do reino de Deus que tem que estar instalada em nós. Deus colocou o Espírito Santo em nós para trazer a cultura do reino para nós. Linguajar de crente não é isso aí, porque às vezes para dois crentes para conversar, se tiver um que não é crente, eu acho que o cara nem entende o que está sendo falado, dependendo de como vai ser a conversa, não é verdade? Mas o que é o homem de Deus, a mulher de Deus cheia do Espírito Santo? É aquela pessoa que vive a vida comum do lar, no seu dia a dia. No dia a dia, normal, a pessoa normal, mas que a pessoa sabe que se ela falou que vai, ela vai. Se der um problema, ela avisou que não vai. Ela cumpre os horários, ela é pontual, ela é assídua, ela diz que vai fazer e ela faz, seja a tua palavra assim, sim ou não, como está escrito. É isso, assim, aquele cara lá é o cara responsável. E aí a prosperidade segue essa pessoa. Por quê? Porque ela vai vendo, ela é vista, você e eu, nós somos vistos todo o tempo. E sabe quem que vai ser escolhido quando alguém precisar de uma pessoa de confiança? É você, sou eu, filho de Deus, que as pessoas observam e veem em nós a cultura do reino. Porque quem tem fidelidade? Qualquer um? Não. Fidelidade é quem tem o Espírito Santo, porque é fruto do Espírito. Quem tem bondade? Eu preciso de alguém aqui que seja uma pessoa referência para atendimento aqui. Quem é? É aquele que tem o fruto do Espírito. Gera fruto do Espírito. Quem que é? Quem tem o Espírito Santo. É você. O melhor que tem, inclusive lá fora, está preparado para os filhos. Amém? Você escolher empregos. Você escolher o lugar que você vai trabalhar. É só ser dirigido pelo Espírito Santo. Pode demorar? Não estou falando de tempo, quanto tempo. Vai valer a pena esperar. Amém? Vai valer a pena esperar. Não abra mão de esperar, não. Então, deixa eu acelerar aqui. Então, prosperidade não é ter, mas é a habilidade de gerar. Isso é que é maravilhoso, porque é o Espírito Santo que já está em mim, você que gera todas as coisas. Ele que nos gerou. Amém? Você foi gerado pelo Espírito Santo. Ele gerou Cristo dentro de Maria.
Então, o Espírito Santo que gera todas as coisas. E se eu e você fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, beleza, é o Espírito Santo que vai gerar tudo aquilo que eu e você precisarmos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém? Está escrito isso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, ele foi feito a partir daquilo que não se vê, né? Não foi feito do invisível, tá? A lógica inversa aí. Deixa eu passar aqui adiante, para a gente andar aqui. Isso. O primeiro ponto que eu passei com você já, esse, de repente você já anotou, se você não estava aí, você anota hoje, é que eu preciso crer que Deus se agrada da minha prosperidade. Da mesma forma que a gente não pode falar de cura sem a pessoa crer, porque as pessoas têm conceito muito errado sobre Deus. Deus foi muito mal apresentado para muita gente, inclusive para nós em algum momento. E teve que lavar isso, teve que lavar com a palavra isso. Por exemplo, o fato de, Deus colocou uma enfermidade porque Ele quer me tratar. Deus não quer te tratar com enfermidade. Deus não coloca enfermidade. A mão de Deus está pesando, a mão de Deus está sobre mim, sobre você mesmo. Que bom que é a mão dele que está sobre nós, né? Aí fica um montão de ditados aí que são mentirosos, dentro da igreja. Deus está me provando isso, tá? A nossa fé é provada, é a fé da gente que é provada. Deus não lança tentação, Deus não tenta a gente. Então eu preciso crer que Deus me cura, que Deus, a vontade dele é curar. Da mesma forma, a prosperidade, eu preciso crer que Deus se agrada da minha prosperidade. Está escrito isso em algum lugar, Wellington? Está escrito. A gente trouxe isso aí, Salmo 35, versículo 27. Cantem de júbilo, se alegrem aqueles que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na prosperidade de quem? Do seu servo. Então Deus se agrada, Deus. É claro, se você o representa, Ele quer que você o represente muito bem. Ele quer e é desejo de Deus que o que você faça dê certo. Você é aquela pessoa que o projeto que está difícil vão botar na tua mão. Aí você vai fazer o quê? Poxa, só deu um projeto difícil, né? Caramba. Não, é isso mesmo. Para o nome dele ser glorificado. Naquela área da empresa que ninguém dá certo, não consigo botar uma pessoa ali para botar ordem, vou botar você. Aí o crente vai, poxa, me botaram logo aqui, né? Não é para reclamar, gente, é uma oportunidade. Não é para reclamar de ter recebido o projeto mais difícil, de ter recebido a área mais difícil para trabalhar, de ter sido encaminhado para uma sessão onde todo mundo, onde ninguém tem a palavra de Deus. Não, se você foi colocado lá, acender uma lâmpada para que brilhe a luz de Deus lá. E é você essa luz. A gente precisa, é a cultura do reino. Que se você vai reparando, é o inverso da cultura aqui do fora, lá de fora. Você está comigo aí, né? Então tá bom. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não está escrito que sem amor é impossível, não está escrito que sem oração é impossível. Não que isso seja dispensável, sabe? Mas está escrito que sem fé eu não agrado a Deus, eu não ando com Ele. Então eu tenho que crer, primeiro passo, crer que Deus se agrada sim que eu dê certo. Deus se agrada que você dê certo. Deus se agrada que aonde você entre, aquele lugar cresça. Deus se agrada, Deus é glorificado. E glorifique a Deus. Você vai entrar na loja, a loja está vazia, dá 10 minutinhos, daqui a pouco tem uma fila, tem 5 pessoas, 10 pessoas lá. Foi por tua causa. Porque a prosperidade te acompanha, está em você, o reino de Deus está em você. Amém? E aí, está escrito aqui, ó, quem se aproxima de Deus precisa crer. Precisa crer. Precisa crer. Porque se eu não creio, nada acontece. Que Ele existe, eu creio que Ele existe. Não, não é só crer que Ele existe, não. Eu tenho que crer, preciso crer que Ele existe, preciso crer que Ele recompensa quem se aproxima dEle, quem busca. Mas eu não adoro Deus, Wellington, pelo que Ele dá, que bom, mas o que Ele faz porque é o caráter dEle. Ele não pode, é impossível me aproximar de Deus nessas condições, é impossível eu voltar de mão vazia, é impossível alguém voltar de mão vazia. Porque Deus, Ele é abençoador por natureza, é a natureza dEle, Ele não contraria a natureza dEle.
Deus é amor, porque Ele é amor. Não é, eu vou te dar amor, Ele é amor. Deus é cura, Jeová, Rafá. O nome dele diz isso. E aí? Ele pôs o nome dele, ele escreveu, já era. A palavra dele. E aí eu faço o quê? Eu sou beneficiado. Isso tudo é para o nosso bem. Por isso que eu amo o Deuteronômio, lá no capítulo 10, versículo 12, 13, por ali, que diz: o que eu quero de você, Wellington? Senão que você me ame, que você tenha prazer na minha palavra, que você ande comigo. Isso tudo é para o seu bem. Está escrito lá em Deuteronômio. Ele fala para Israel, mas a Bíblia também diz que agora eu e você somos israelitas de verdade. Entendeu? Então é para mim. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é para você e para mim. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Olha aí, 2 Coríntios. Vocês não conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos? Esse é um desafio. Porque normalmente quando a gente fala isso, isso aí é uma posição de troca. Isso é uma posição de troca de Jesus com a gente. E a gente fala muito da posição de troca com relação à saúde, com relação a pecado. Jesus se fez morte para que eu e você tenhamos vida. Jesus se fez, pecado para que a gente fosse liberto do pecado. Jesus se fez doente para que a gente tenha saúde. Aí, isso tudo que eu citei agora está lá em Isaías, no capítulo 53. Mas aí ele está falando de substituição também. Ele, que estava lá, na glória, ele abriu mão de sua glória. E aí a Bíblia fala que ele se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos. Mas eu preciso crer. Sem fé, eu não agrado, eu não ando com Deus. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero explorar mais hoje é que a prosperidade em qualquer área, tá, gente? É fruto de um coração generoso, que semeia. Prosperidade é fruto de um coração generoso. Aí a Bíblia fala para a gente, lá em Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Provérbios 11, 24. Ao que retém mais do que é justo, vai perder. Porque a economia do reino de Deus é diferente da nossa economia aqui. Nossa economia aqui depende, sei lá, de lastro de ouro, não sei o que e tal. Lá não. Lá ouro é comum. A economia do reino de Deus diz assim: a melhor coisa é dar do que receber. Porque na lógica do reino de Deus, vamos pegar essa lógica aqui para a gente pegar esse princípio. Em que posição, acho que eu falei isso semana passada, falei. Em que posição você quer estar? Daqueles que recebem ou daqueles que dão? Porque normalmente a gente cresceu, nós fomos educados para receber. Educados para receber, educados para receber. A cultura de Deus nos educa para dar, nos educa para abençoar, nos educa para gerar. É a cultura de Deus. Por que, Wellington? Porque nós já fomos abençoados, porque nós já fomos gerados, porque nós já fomos amados, porque nós já recebemos a cultura do reino. Assim, Jesus fez de nós fontes. Aquele que beber dessa água, dele correrão o quê? Rios. E será como uma fonte. Eu e você já somos uma fonte, gente. Nós agora passamos do time daqueles que querem receber, para o time daqueles que dão porque tem para dar, porque já são uma fonte. Eu e você somos fonte. É para guardar isso no coração, porque a gente foi criado, todos nós, nessa cultura lá de fora do mundo, que é a cultura de receber. Isso entrou na igreja. Receber minha bênção, receber minha bênção, receber minha bênção. Nada contra receber a tua bênção. Mas você já recebeu. Agora é tomar posse. Crente não busca a bênção. Crente anda com Deus. E a bênção segue e acompanha ele. Acompanha e segue e alcança. É isso. Acabou. A cultura do reino é eu ando com Deus. Andar com Deus é a bênção. Nada mais importa. Eu ando com Deus. E a bênção? A bênção me segue e me alcança. Porque Ele é a bênção. E aí a gente sai daquela posição do mundo, que o mundo cria pedintes, para a posição de quem é fonte. Você é fonte. Porque de você já fluem rios.
de você já fluem rios. Pessoas é que vêm até você para beber daquilo que você já tem. Amém? Nem problema nenhum de receber bênção. Deus tem bênçãos para mim e para você. Mas eu estou posicionando você para esse entendimento, que você já foi abençoado, que você é fonte, que você tem um gerador dentro de você, que é o Espírito Santo, para gerar tudo aquilo que você precisa, impactar a sua vida e impactar a vida de quem está do seu lado. Amém? Quem andar com você, fala, caramba, eu tenho sido abençoado por tua causa. A promessa que Abraão recebeu era para ele sair da terra dele, da parentela dele e sair. Ló foi junto com ele, foi abençoado. O dia que Ló se separou dele, deu problema. Não foi assim? Ló escolhe o seguinte, Ló, tá dando problema lá com os nossos pastores aqui, estão em crise aqui, vê quem fica com que lado. Ló, escolhe aí, para onde você quer ir, vai. Se você disser que vai para lá, eu vou para o outro lado, e não, para a gente ficar bem. Aí Ló olhou e disse, cara, eu vou para aquele lado de lá, aquela campina é boa, lá tem as melhores terras. Bobinho. Não percebeu que a promessa estava sobre Abraão. O certo, se fosse mais pertinho, ele ia falar, eu sair daqui não? Abraão, fica com o que é meu, eu só quero te acompanhar. Só quero te acompanhar. E deu no que deu, você conhece a história de Ló. Se perdeu lá, na frente. Entendeu? E a decisão de Ló impactou a família dele? Impactou. Decisões, decisões, decisões. Nunca uma decisão impacta só a minha vida. Nunca, nunca. Porque eu faço parte de um corpo. Eu e você. Se a unha dói, o corpo sente. Não é assim? Se a orelha coça, quem que coça a orelha? Fala aí. A mão. Obrigado, mão. Puxa, estava desesperado aqui com a orelha coçando. Não é assim? E aí a orelha tem que agradecer para a mão. É um corpo, gente. É um corpo. Você está comigo aí, não está? Isso. Eu não vou fazer aquela brincadeira. Quem está com sono diz amém, não, que agora eu já falei, tá? Então tá. Provérbios 11, 25. Olha aqui que Deus fala de alma generosa. Alma generosa prosperará. A quem dá a beber, esse também será descedentado. Então eu não me preocupo, gente. Eu abençoo. Por quê? Porque o meu sustento vem dele. Então está garantido. Efésios 6,5, olha, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como quem serve a Cristo. Isso é legal de falar. Prosperidade, às vezes a gente acha, entende, prosperidade não, generosidade, a gente acha, entende que generosidade é pegar alguma coisa e ajudar uma pessoa, também. Mas a generosidade, a gente tem que entender como cultura do reino, eu estou plantando aqui, Deus já está plantando em nós aqui, essa cultura do reino dele em nós. O que é generosidade? Eu sou generoso no meu trabalho? Como assim, Wellington? Porque normalmente, acontece muito com funcionário, não tem hora para chegar, né? De repente ele não computa um atraso, mas a hora de sair é sagrada. Aí o chefe vai e pede para ficar mais um tempo, espera um pouquinho. Mas aí não é o meu horário. Não é o meu horário. Cadê a generosidade? Foi por água abaixo. Se a generosidade, fala Deus é boa. Se a generosidade. O chefe pede para fazer um negócio, e aí você já ouviu essa frase. Isso não está no escopo do meu trabalho. Não fui contratado para isso. Cadê a generosidade? Isso não faz parte das minhas atribuições. Eu não ganho para isso. Cadê a generosidade? Foi embora. E aí a pessoa que não tem essa generosidade, ela está perdendo, nem se toca de que ela também está perdendo uma baita de uma oportunidade. Porque se meu chefe pede para fazer alguma coisa que, entre aspas, não está no meu escopo, o que acontece? Se eu faço, ele vai saber que eu sou capaz e habilitado para fazer muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. E amanhã, numa oportunidade, quem que ele vai chamar? Quem foi generoso lá atrás. Por isso está escrito aqui, a alma generosa prosperará. A quem dá liberalmente, ainda lhe se acrescenta mais e mais. Por quê? Porque eu fui generoso. É generoso naquilo que eu faço. É generoso no meu tempo, quando eu dou meu tempo. É cultura do reino, tá?
Quanto a vós outros servos, eu não estou mais, uma vez eu falei isso lá na empresa. Estava uma reunião e tal, e falando sobre isso, eu falei, gente, olha só, eu não trabalho para vocês. Entenda isso que eu vou falar. Claro que eu trabalho para a empresa, mas eu trabalho, antes de ser para a empresa, eu trabalho para Deus, tá? Eu trabalho para Deus. Tive a oportunidade de falar isso uma vez. É para Deus. E aí, se eu trabalho para Deus, aí já muda meu foco. Aí já muda a minha maneira de trabalhar. Deveria. Olha aí, continuação. Então, eu não sirvo à vista, como para agradar homens, mas como a servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando você sai de manhã e vai para o trabalho, gente, você está servindo a Deus. Porque Deus abriu aquela porta de trabalho para você, não foi? Teu trabalho foi Deus que te deu? Ele te deu, Ele te colocou lá. Então, você trabalha para Ele. O teu patrão, a tua empresa, só foi uma maneira que Deus usou para te abençoar. Mas você trabalha para Ele. Entendeu? Estamos juntos aí, né? Colossenses 3:22, o mesmo Paulo escreve e diz assim, escravos, servos, empregados, né? Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Olha aí, que maravilha. Então, a Bíblia está falando para mim e para você, para a gente fazer o melhor em tudo que a gente está fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo é para Ele. Porque eu represento Ele, eu represento e você representa o reino de Deus, gente. Você é embaixador nesse lugar. Aonde você está, você é embaixador. As pessoas olham, sabem. E o projeto mais difícil? É para você mesmo. E glorifica a Deus. E aí pede ao Espírito Santo, sabe? Porque você tem Ele. Ele te dá sabedoria, você tem a mente de Cristo. A gente não pode se distrair disso. E Satanás fica tentando distrair a gente dessas coisas, desse entendimento. Teve um dia que estava eu e a Ludmila, a gente foi numa loja, e estava a menina lá, e a gerente, né? E ela estava tensa, que ela estava nova na empresa, e ela estava sentindo muito a diferença de ambiente. Porque naquele ambiente onde ela estava, ela citou para a gente, as pessoas eram muito maltratadas. Não estavam acostumadas, interessante isso, né? E aí as pessoas, quando estão muito maltratadas, elas não sabem receber carinho. É assim, sabe? A pessoa que está muito machucada não recebe carinho. Aí não sabe. E as pessoas lá naquele ambiente eram muito maltratadas, na grosseria que eram na administração anterior. E ela estava tendo dificuldade para trabalhar lá, para poder ter a parceria dos funcionários. Aí eu falei para ela, falei assim, você está aqui então para um propósito, para trazer o reino de Deus para esse lugar, estabelecer aqui. É isso. Então, está difícil? Te botaram num lugar difícil? É porque você é a pessoa para isso. É porque você é a pessoa. Não dava certo aquele projeto com ninguém. Cara, pega aí. É porque você é a pessoa. É o Espírito Santo dizendo, ó, vai comigo que vai dar certo. Mas vai com Ele. Tenta achar que você que é o cara, o bambambam, a inteligente, o gênio. Não. Deus não quer gênios. Deus quer filhos que andem dirigidos pelo Espírito Santo. Tá bom? É isso aí. Vamos para frente. Segundo princípio, então, é que... O que é o segundo princípio? Deixa eu repetir para você aqui. Prosperidade é fruto de um coração generoso. E a generosidade, ela é mostrada em tudo. O chefe pediu um negócio, até onde eu estou sendo generoso no meu trabalho? Porque a gente está nessa cultura de querer. E a gente só computa as horas trabalhadas, mas não as horas descontadas, as horas que eu também não chego na hora, ou que eu precisei pedir o chefe lá para aquele dia me dispensar. Né? A gente costuma ter só direitos, não deveres. E se alguém, a Bíblia fala, Jesus, se alguém te pedir para caminhar 1 milha a mais, você caminha o quê? Vai 2. O chefe te pediu, faz com capricho, porque não é para ele, é para Deus. Se a gente crê que Deus é que está nos sustentando. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Está dando para ler aí, que eu botei essa tarja aqui? Diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para quem? Para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. Então a gente trabalha para Ele, é Ele que nos recompensa. Ele usa pessoas, Ele vai usar pessoas para te abençoar, mas é Ele que está fazendo. É a Cristo
o Senhor que vocês estão servindo. Está escrito na Bíblia. Então é isso. Se está escrito, é isso. Eu achava diferente, Wellington, mas agora você não acha mais. Tá certo? Você não acha mais. Então, vamos andar sem achar. Uma vez eu falei isso para a estagiária. Faz sem achar. Ela falou, não, eu acho que não vai dar, eu acho que não vai dar, eu acho que não vai dar. E uma semana, e ela achando que não ia dar. Aí eu parei com ela. Eu falei, olha só, você vai fazer isso. Mas eu acho, não, agora você vai fazer sem achar. De tarde eu quero isso pronto. Tá bom. Depois ela entendeu e achou que deu certo. Entendeu? Mas a gente às vezes é igual um estagiário que está lá achando, e a gente esqueceu que está ali para estagiar, para aprender. Estagiar é isso. A gente está estagiando com Deus, pessoal. Vamos ouvir o que Deus está dizendo. Ah, mas eu acho que não, mas está escrito aqui, Deus não mente. Deus sabe tudo. Deus já preparou. Então tá, vou fazer sem achar. Lá na frente eu vou achar a bênção de ter obedecido a Deus. Tá bom? Vamos para frente. Olha aí, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons. Não só se seu patrão for legal e amável. Está escrito. Esses escravos aí, para a nossa sociedade hoje, a gente pode ter, assim, empregados. Sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A Bíblia fala para o patrão, não, Hélio, fala também. Vocês, senhores, para tratar os seus empregados com todo respeito, porque agora eles são seus irmãos. Mas isso vai se aplicar àqueles patrões que têm a palavra de Deus. Esse meu patrão não é crente. Eu não vou esperar dele. Pode até ser que venha, mas eu não vou esperar dele. Aí eu tenho o Espírito Santo que vai me fazer achar graça diante dos homens. Vai te fazer achar graça diante dos homens e vai ser beneficiado. Da mesma forma que José foi beneficiado por Potifar, da mesma forma que José foi beneficiado pelo chefe da prisão e depois pelo faraó. Eram homens de Deus? Não, mas foram usados por Deus para beneficiá-lo. Para um plano, um propósito que Deus tinha através dele. E tem também através da sua vida. Você entende isso? Está fácil? Está claro? Que a recompensa vem? Teu salário vem de onde? Dele. Teu sustento vem de onde? Dele. Outro dia eu estava conversando aí, foi com o Rogério, acho que eu já comentei isso aqui também, que se a gente for pensar direitinho que a gente recebe o que a gente faz, a conta não fecha. Fecha a conta? Não. Às vezes você vai e fala, fez um montão de coisa no mês, fez durante o ano, se é meu salário, não dava para pagar isso tudo, não. Da onde que veio? É porque você já foi abençoado, com toda a sorte e bênção. Porque vem dele. Não é natural. Não é natural. E o terceiro ponto? Ah, não, antes do terceiro ponto, né? Ó, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Está pecando. Então, se eu posso dar o meu melhor e não estou dando o melhor, estou pecando. Se eu posso fazer bem feito e não faço, tem erro aí. Se eu posso ser generoso e não sou, e aí se eu não sigo esses princípios, eu também não vou ver o reflexo do que Deus tem para mim mesmo. É uma questão de estrutura do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. Está tudo bem aí? É isso aí. Glória a Deus que nós já estamos no reino de Deus. Amém? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e que semeia com fartura colherá fartamente. Está tudo escrito na Bíblia. Então a generosidade, ela sim acompanha semente. O que são sementes? Semente é tudo que eu planto. Palavras são sementes. Um acolhimento é uma semente. Congregar é uma semente. Sementes que estão sendo plantadas aqui hoje. Quando a gente congrega, a gente está semeando. Que lá na frente, numa situação qualquer, sabe quem vai ser o teu suporte, o meu suporte? É a gente, que está um do lado do outro. Mas se eu não congrego, eu vou passar por uma situação, por uma aflição, e aí eu não semeei, não congreguei. Quem está do meu lado? Estou sozinho. É isso. Congregar é uma semente. Amar é uma semente. Ser bondoso é uma semente.
Tem sementes financeiras? Sim, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Então tá. Então, se eu quero colher manga, vocês sabem que eu gosto de manga, eu não vou plantar uma semente de abacate. Tem que plantar a semente da mesma espécie. E cada semente tem um tempo certo, determinado. Tem coisa que brota e cresce rapidinho, tem coisa que demora mais tempo. Mas vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Outra coisa, e aí eu quero fechar aí, mas a gente ainda vai mais adiante, ainda depois do retiro a gente vai voltar, ainda vou falar mais uma vez sobre tudo isso aí, é que não tem prosperidade sem uma vida em amor. Não tem mesmo. Por quê? Porque é um princípio de Deus, o próprio Deus é amor. Olha o que está escrito aqui. Quem esconde seus pecados não prospera. Opa! Mas quem os confessa e os abandona tem que ter arrependimento, gente, para andar com Deus. Para andar com Deus tem que dizer assim, ó, eu sei que eu estava errado, eu reconheço e eu não quero mais andar nesse caminho de erro. É arrependimento. O reino de Deus foi pregado da seguinte forma por João Batista e pelo próprio Jesus. Arrependei-vos, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, não era isso que João Batista gritava? Arrependam-se, o reino de Deus está chegado, está chegando. Jesus também, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Pronto, é desse jeito. Então tem que ter arrependimento. Arrependimento é conversão, né? Eu estou vindo para cá e eu percebi, tomei consciência de que eu estou indo para o abismo. Opa, eu estou errado, eu vou voltar. Metanoia. Agora eu vou para lá. Porque é para lá que Deus está indo e eu vou com Ele. Isso é arrependimento. Para a gente poder desfrutar. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhes sucederá. Isso está escrito. E o pastor Marquinhos, que cita muito o livro de Marcos, e é por isso que você cita muito esse versículo, porque está em Marcos. Está lá, Marcos 11, 24. Eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam e vai ser assim. Mas a gente tem que continuar lendo a palavra de Deus. E na sequência ele diz assim, ó, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai lhes perdoe os seus pecados. Ou seja, é porque na medida que eu trato, eu sou tratado, gente. Se eu julgo, com aquela medida eu vou ser julgado. É desse jeito. Então, se eu não ando em amor, eu não vou ver prosperidade mesmo. Se eu não amo as pessoas, não vou. Se eu não perdoo, não vou. Por quê? Porque para andar com Deus eu tenho que perdoar. Desse jeito. Como é que eu vou andar com Deus? Não perdoar é como se dissesse assim, Marquinhos, eu não perdoo você, Marquinhos. Não adianta, nem adianta, mas ele se arrependeu, problema dele, não perdoa. Aí, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim, ó, ou ele ou eu, entendeu? É mais ou menos isso. Aí Jesus volta e fala, não, ou o Marquinhos ou eu, nós dois no mesmo ambiente, não vai rolar. Eu não amo, porque Jesus me ama tanto quanto o ama. Jesus ama tanto você quanto ama aquela pessoa que te fez mal. Lamento. Ou aceita isso ou já era. Não tem opção. Perdoar não é uma opção para quem tem a cultura do reino, para quem tem o Espírito Santo. Porque a natureza de Deus é a natureza perdoadora e a gente tem a natureza dele. Perdoar não é mais uma opção. Perdoar é um caminho onde a gente libera as pessoas e se libera para seguir em vitória. Perdoar não é bom para o outro, eu perdoo o Marquinhos, não é bom para ele, é bom para mim. Eu é que ganho, porque eu me liberei, te liberei. E se eu for mais esperto ainda, eu vou começar a te abençoar, Marquinhos. Porque Deus enviou Jesus Cristo pela vida dele também. O desejo de Deus é que ele seja um filho, é que ele se arrependa, é que ele tome posse do perdão que já foi liberado na cruz, seja uma nova criatura. Então eu vou começar a te abençoar. Veja que Deus falou para Jó, você conhece a história de Jó? Estava lá, e no final, Jó, você vai orar pelos seus amigos. É você que vai ser o intercessor por seus amigos. E Jó orou pelos amigos, e ele fez o quê? Cresceu, prosperou, progrediu. Por quê? Porque ele abençoou. Quando eu abençoo você, a bênção passa por mim, gente. É um rio. É um rio. E esse rio flui através de mim e de você. Sem vida em amor, eu não vejo prosperidade mesmo. Sem perdão, não vejo, eu não vou ver. Não vou ver, por quê? Porque eu afasto a presença de Deus. Eu estou longe da palavra de Deus. Sem perdão, sem uma vida de amor,
Esquece. Se vocês não perdoarem, está escrito lá em Marcos 11, 26. Também o Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. O Hérito, mas Jesus já liberou perdão para todos? Já. Agora, o perdão não é tudo nesse aspecto. Se não houver arrependimento, eu não tomo posse do perdão que já foi liberado. Perdão é o arrependimento que estabelece relacionamento. Sabe quando que você e eu, nós passamos a nos relacionar com Deus? Não quando Ele liberou o perdão na cruz, mas quando eu me arrependi dos meus pecados, reconheci Jesus Cristo como Filho de Deus e meu Senhor e Salvador. Então, o meu arrependimento é que me trouxe a comunhão com Ele. A minha relação com Ele. Entendeu? O mundo inteiro já está perdoado, gente. O mundo inteiro. Ele perdoa todos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Está escrito. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, do mesmo jeito que você perdoou, foi perdoado, é o jeito que eu e você temos que perdoar. Não estou entrando no mérito do que fulano fez, o que fulano não fez. Desse jeito. Está tranquilo? Está claro? Você entendeu que Deus quer para mim e para você? É vontade dele que a gente prospere? Sim, prosperar e dar certo. Está claro para mim e para você que assim, se eu não for generoso no que eu fizer, eu não vou experimentar a generosidade. E também está claro que se eu não tiver uma vida em amor, eu não vou caminhar em prosperidade. Não vai andar. Sigam fielmente os termos dessa aliança, isso Deus falando lá em Deuteronômio, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Ô Hérito, mas isso é no Antigo Testamento. Tá, toda a Bíblia é feita para mim, mas os termos dessa aliança, Jesus estabeleceu uma aliança comigo e com você. E eu tenho que andar nos termos dessa nova aliança, que é uma aliança de amor. E o perdão está estabelecido no amor. Abra mão de qualquer coisa para você prosperar. Abra mão daquilo que vai ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deixa só Ele ocupar. Perdão faz parte. Andar em amor, dar preferência ao outro, ser generoso com o outro. É a cultura do reino. Vamos ficar de pé? É a cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus. Deus quer que você prospere. Deus quer o povo dele. Sabe quem que Deus quer que receba, assim, que seja muito, muito abençoado? É eu e você. Nós somos filhos. E aí tem um voto de confiança dele, assim, quando ele olha para mim, para você, e vê um coração próprio, um coração que não se rende a dinheiro, que não se rende a bens. Sabe, é o dinheiro que vai te servir, é o dinheiro que tem que servir a gente. Então, a gente é abençoado e é canal de bênção para abençoar pessoas, para expandir o reino. Não é lá fora que Deus usa pessoas lá fora, vai usar sim. Mas o prazer dele é ver os filhos com o coração dele sendo abençoadores como ele é. Aí a gente vai lá para Efésios capítulo 5, o primeiro versículo, que diz: sede, pois, meus imitadores. Deixa eu abrir com você Efésios 5. Esse capítulo é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Aqui nesse livro, na carta aos Efésios, ela fala sobre empregado, empregador, pai, filho, tudo isso, né? Tudo isso. E fala assim: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Deixa eu ler uma outra versão aqui com você. A NVI, versículo 13: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você é santo, diga amém.
Não haja obscenidade, nem conversas tolas e gracejos imorais que são inconvenientes, não convém mais. Mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não desperdice oportunidades. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se encham do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar no versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe? É imitar Deus. É só a gente pensar todo dia. Eu estou nessa jornada com você, estou nesse aprendizado. A gente está aprendendo junto. Amém? A gente está aprendendo junto. Mas a gente tem que ser a referência, onde a gente estiver. Aquele projeto mais difícil. Pô, pastor, você está botando aí umas palavras aí que agora eu estou até com medo de trabalhar amanhã. Não fica não. Não fica não. É porque você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo, você está ouvindo essa palavra, então guarda ela. Para quando vier aquele negócio assim difícil, você olha assim: não, isso não é para eu cair, é um desafio. Isso não é para eu cair, é para o nome de Deus ser glorificado. Isso não é para cair, é para eu crescer. Isso é porque agora vai dar certo, ninguém fez, vai dar certo agora. Espírito Santo, conto contigo. Espírito Santo, não sou eu, é você. É uma oportunidade. Isso não é para cair, mas é uma oportunidade. Então, não despreze a oportunidade. Seja generoso com o seu tempo. Seja generoso para ouvir. Seja generoso. Aí você vai prosperar. É o reino de Deus. Deus te ouve, Deus me ouve. Ele é generoso em nos ouvir. Não é assim? Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela tua generosidade com a gente, por nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, por nos fazer filhos, por nos fazer herdeiros, por nos sustentar. Jesus, muito obrigado por trocar de lugar com a gente, se fazer pobre para que em ti a gente seja glorificado, seja enriquecido. Muito obrigado. Glorifica o teu nome, Jesus, em tudo que fizermos. Que essa generosidade que vem do teu coração e passa pelo nosso coração, ela seja vista e glorifique o teu nome no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente estiver. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, nos dirija. Não deixe a gente olhar para nenhum atalho, porque só há um caminho, que é Jesus Cristo. Então, Espírito Santo, te peço nessa manhã a tua bênção para a gente caminhar de acordo com a tua agenda, a agenda do céu, que já foi feita e estabelecida para cada um de nós, para a gente dar certo, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, eu declaro para você uma tarde abençoada, um domingo abençoado, na direção do Espírito Santo, hoje e amanhã e durante a semana, em nome de Jesus, tá bom?